com o Borde de senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um dos piores e melhores programas da sua rádio brasileira. Só que não é rádio, é podcast, porque o ano do podcast, senhoras e senhores, já passou, foi 2019. Que ano é esse, então? Ninguém sabe. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e como sempre, aquele host, né, meia boca, mais ou menos e tal, conta sempre com a presença de grandes convidados, grandes nomes. E o programa de hoje não é diferente, pelo contrário, é um programa real, é um programa da realeza. Senhoras e senhores, diretamente de Kurgala, ele deixa seu trono vazio por alguns minutos para falar com todos nós. Uma salva de palmas para Afonso Solano! Quem invoca meu nome? Eu decidi que a partir de 2020 falarei apenas com essa voz, Didi. O que você mestre? Acha? Eu adoro, mestre! E eu vou falar com essa voz de Goblin Servo o tempo todo. Voe, Didi. Encontre vítimas para o escritor. Pensou se a gente usasse vozes diferentes para cada tema que a gente fosse discutir, Didi? Que incrível. Ia ser fabuloso, cara. Eu acho que a vida seria mais feliz se fosse assim. É porque eu me inspirei pela sua entrada, porque você faz essa abertura agudíssima, né? Sim, sim. Me lembrou até o Dr. Brown, não é o Dr. Brown, né, na verdade, mas o ator que faz o Dr. Brown, no Roger Rabbit, quando ele é desmascarado, lembra? Quando eles descobrem que ele é um desenho animado, ele começa a falar assim! E aí, tipo, e tal. Aí a sua voz na abertura aí me lembrou a dele, mas na verdade eu falei, caramba, será que o Didi, aqui no Indidi, ele fala com essa voz? Eu falei, então vou fazer a voz do escritor. Eu falo o tempo todo com essa voz. Hoje eu só parei pra falar contigo porque, né, tu é meu amigo de muito tempo, fico com aquela vergonha de amigo de muito tempo, sabe qual é? Ficar fazendo a gente não vozinha. Consegue, não dá pra fazer as coisas que... Não dá pra transar na frente do amigo, por exemplo. Pois é, o cara te conhece, você conhece as verrugas da sua bunda, por exemplo. Sabe falou, essa verruga é nova, vamos no médico e tal. E senhoras e senhores, o Afonso Solano está hoje no programa para mais um programa maravilhoso da série Meu Mundo Fantástico, senhoras e senhores. Olha que maravilha. Hoje nós vamos nos aprofundarmos, mergulhar não só nas histórias escritas por essas mãos maravilhosas, mas sim em tudo que tem atrás desse bigode, na mente de Afonso Solano. Vamos tentar entender como esta mente bigodesca funciona, como foi criado, como os personagens foram criados, de onde vieram, onde vem a inspiração, de onde vem a arte pro Afonso Solano. Logo depois dos nossos recadinhos do Plim Plim, que a gente não tem investidor, então não vai ter recado nenhum, só de seguir do programa. Valeu. Então quer dizer que o senhor escreve livros? Eu escrevo, Didi, olha só. Veja você o que aconteceu. E é bacana um programa desse, porque primeiro que a gente já fica mais à vontade, né? De falar sobre essas coisas com um amigo. E o legal também é que você esteve lá, né? Durante a nossa formação cultural lá, eu tava com você. A gente assistiu as coisas juntos, né? Fui modelo de capa, pra capa dos 2 livros, fui modelo, eu posei. Sim, aqueles glúteos, aquelas costas. Isso. Do Adapak. Exato, só que a minha versão ela não foi aprovada no final. Pelo que falaram, o pessoal da editora falou, ficou muito apelativa. E aí pediram pra... É porque dava pra ver na frente um negócio pendurado. Aí a gente fez uma adaptação. É que apesar do Adapak ser dono de 3 espadas, uma não era pra aparecer na capa. Tá vendo? Amigo sacaneia assim, já começa a esculachar. Afonso, olha, só pra deixar claro, foi o que o Afonso falou. Eu estive presente em vários momentos dessa criação, eu acompanhei muita coisa do Afonso, mas obviamente eu trouxe o Afonso aqui para fingir que eu não sei de certas coisas e, na verdade, para descobrir outras. Então, pra mim vai ter novidade também. Não é só um programa onde o Afonso vai falar coisas que eu já sei. Eu também quero entender como o Afonso pensa, como as coisas foram criadas. Eu quero chegar nessa conclusão, que é uma das coisas que mais me intrigam na mente de qualquer criador de conteúdo. Afonso, antes de você começar a escrever, já existia a vontade de se criar um mundo, né? Já. Ali no colégio, né? Ali no finalzinho do 3º ano, onde a gente não aguentava mais ficar sentado ali assistindo as aulas, você já me viu desenhando a historinha em quadrinhos que seria o protótipo do espadachim.
Ali ela ainda era uma coisa bem clássica, né? Tinha elfos, o Adapak se chamava Derek, que era um nome que, né, quando a gente é novo, todo mundo quer ser Jack, Derek, e esses nomes assim. É verdade. Que era uma história que eu fazia bem de novinho e evoluiu ali no colégio e tal. Mas aí depois que a gente saiu do colégio e fez aquela coisa que a gente já falou em outras entrevistas, que a gente criou um site, uma história em quadrinhos online, interativa, ali a gente testou, eu testei muita coisa com você chegou a colorir, né, os desenhos dessa história em quadrinhos. Cara, até hoje eu tenho esse momento da minha vida como um momento que é o porquê. Por quê? Porque assim, só pra explicar pra galera, o Afonso ele tinha já esse projeto não do Adapak, né, mas tinha um outro nome, se chamava Anaglar, essa história, ele já tinha esse mundo bem coeso, ele já desenhava isso, e ele tava trabalhando pra vender essa parada, tanto que o Anaglar, o universo de Anaglar, durante um tempo, rolou uma parceria com o Omelete, e algumas publicações do Anaglar, desse universo, foram publicadas no Omelete. Isso. E a demanda de trabalho aumentou, alguma coisa aconteceu, e rolou a criação, né? Eu participava muito eu ficava muito mais na parte de... Pô, o Afonso tava criando algumas paradas, ele chegava, juntava um grupo, pô, o que tu acha da gente fazer isso? Pô, aí eu dava uma colaborada eventualmente nos Você era roteiros. da sala de roteiro, Didi, de certa maneira. Isso. Você era um dos consultores das Só histórias. que quem desenhava, e coloria, claro, eram os artistas da parada, que eram o Afonso e o Délcio. Ambos desenhistas de qualidade realmente eram muito incríveis, desenhavam bem pra cacete. Hoje em dia os dois trabalham em alguma área próxima. Na verdade o Afonso deu uma abandonada, mas ainda faz seus rabiscos aí. E o Délcio tá investido nisso, trabalhando hoje lá na ILM, né, na Industrial Light and Magic. Isso. Então, tipo, porra, tínhamos dois desenhistas de mão cheia na parada, artistas de mão cheia. Belo dia o Afonso me liga: então, cara, tava pensando em tu aqui, cara, topa colorir? Eu tipo, cara, tu já me viu tentando fazer algum desenho na minha... E na minha cabeça, até hoje eu fico, cara, ele tava com pena de mim? O que rolou? Cara, eu achava legal essa colaboração, né? A gente que vinha de um ambiente muito rico de absorção de cultura, de tudo quanto é lugar do mundo. A gente que sempre gostou de falar inglês, né, e tal. A gente assistia muito documentário, muito filme, muita coisa e referências muito obscuras, filmes pulp e tal. Então, quando eu comecei a bolar a ideia do vamos chamar de Anaglar aqui, né? O pré-Espadachim de Carvão. Eu queria que vocês fizessem parte comigo. Então, claro, nem todo mundo desenhava, nem todo mundo... Mas eu sabia que você era um cara mega criativo. E eu falei, bom, além dele... O que ele pode fazer além disso? Eu não sei. Eu falei, cara, ele pode ter algum tipo de sensibilidade ali na parte da cor. E eu só queria que você tivesse comigo, assim. Na verdade, foi somando todo mundo. E foi uma época muito divertida, né? Que a gente testou muita coisa lá no Omelete. E aí, infelizmente, não deu pra continuar, porque o projeto foi realmente ficando complexo. A galera, cada um tinha sua coisa pra fazer fora. A internet não dava dinheiro, nem tinha essa chance. E aí a gente cancelou o projeto. E aí sim, eu falei, bom, deixa eu repensar aqui, com tudo que eu aprendi com eles. Se eu quiser transformar isso em uma obra mais complexa. Aí eu falei, bom, volto para a prancheta. E eu fui estudar mais ainda. Aí eu fui estudar os grandes escritores, as grandes autoras. Antes de você ir para os grandes escritores, qual foi a grande lição que você aprendeu dessa época? Cara, eu acho que não só uma, mas várias, assim, em termos de como que o público... As coisas que eu, na teoria, achava que o público leitor iria curtir. Quando a gente colocou o projeto no Omelete, eu pude ver quais que eu sabia fazer, quais que eu precisava melhorar, e etc. Eu entendi que as pessoas curtiam, claro, um universo clássico de fantasia, mas eu enxerguei que já tinha tanta gente talentosa fazendo universos clássicos, que eu falei, talvez exista uma brecha para que alguma coisa nova, alguma coisa originalíssima possa se destacar aqui, porque até então eu estava fazendo algo que já existe de semelhança com outras obras, né? Então eu acho que eu saí dessa experiência com essas e outras liçõezinhas. Cara, eu achei que você fosse cair pra nunca mais trabalhar com aquele grupo, mas... também, essa aí... Com você eu não consegui escapar, né? Repetir o equívoco no MRG. Não, porque eu lembro disso muito bem, cara. Teve uma época que a gente... Isso, sei lá, quando o MRG tinha, sei lá, 6, 5 anos. Eu cheguei a pedir... Eu fui pedir desculpas oficiais pro Afonso.
por ter afundado a Anaglar. Porque às vezes eu fico repassando o meu passado na mente e vem toda a dor e culpa de coisas que eu fiz. Eu percebo que eu cometi erros, que às vezes eu não percebi na época, e coisas que eu poderia ter feito melhor. Eu falo, puta, então eu fui culpado. E aí eu percebi que talvez, se eu tivesse mais dedicação ao Anaglar, talvez o projeto não tivesse afundado. Aí eu lembro que eu pedi desculpas oficiais pro Afonso. Falei, cara, desculpa mesmo, eu acho que eu podia ter me dedicado muito mais a isso, ao projeto. Mas, cara, falando, acho que assim, a gente não tinha também o cenário que a gente tem hoje, né? A gente tá falando aqui, quem tá escutando aí, tentando se situar, a gente tá falando que no final do colégio, a gente tá ali com o quê? 18 anos ainda? 17 para 18? Mais ou menos isso, né? 19. Então, assim, além da internet não ser o que é hoje, nem próximo disso, a nossa cabeça também era outra. A gente estava tentando se descobrir enquanto pessoinhas e enquanto profissionais. Então eu não culpo ninguém. Claro que eu fiquei chateado na época, porque eu tinha uma visão da parada, né, e tal, mas eu fiquei chateado, mas eu super entendo, porque não tinha como a gente se dedicar a uma parada que era muito desconhecida. Então... E se a gente não tivesse interrompido o projeto, eu acho não. Tudo bem que ele poderia ter evoluído para uma outra parada, mas eu acredito aquela queda, digamos, a revolução que o projeto precisava para ele encontrar a identidade própria que é hoje o Espadachim de Carvão. Por mais que o universo de Anaglar tenha sido a inspiração e o ponto de partida do projeto de Kurgala, eles ainda são bem diferentes. Muito. Eu diria que a única coisa que sobreviveu foi a estrutura narrativa do protagonista da série, do Adapak, ser uma espécie de semideus ou de uma pessoa com uma visão privilegiada dentro daquele universo para que ele pudesse nos contar essa história. Porque no original ele era tipo filho de um dragão, mas ele era humanoide. Ele era uma mistura também de várias raças, assim. Tinha uma coisa de elfo com orc com outra coisa. Tinha ali um princípio do que eu depois iria retrabalhar com Adapak. Porque o resto, as criaturas e o mundo mesmo, ele era muito fantasia clássica. Então eu diria que... E alguns plots assim que eu escrevi, né? Plots gerais, tipo a busca pela chave de Plim Pim Pim, lugares, cenários, muita coisa foi com certeza aproveitada e retrabalhada. Vamos dizer assim, eu troquei o skin e ajustei determinadas, como se fosse uma campanha de RPG, né? Que você pode contar uma história parecida no universo cyberpunk e no universo de fantasia. Sacou? Mais ou menos o que eu tô tentando falar? Assim, você só ajeita, sim. Né? O taverneiro ali vira um robô. Né? O navio voador vira um navio na água e tal. Então... Claro. Mas é engraçado porque tem o peso da época, né? Se eu não me engano, o Derek, ele usava roupas meio que do Gaston. Não é exatamente da Disney, o Gaston da Disney, sabe qual é? Mas ele tinha aquela pose. Se não me engano, ele usava um coletinho, tô errado? Ele tinha, eu concordo com você, assim, até pelas cores, eu acho que tinha uma influência um pouco mais disneyca e talvez o mundo do Anaglar, ele era mais bem estruturado no sentido social, arquitetônico, né? Ele era mais Dungeons and Dragons, como a gente tá falando aqui. Isso é o que você falou, E aqui, já no Espadachim hoje, Kurgala já é uma parada, ainda falando de RPG, pra quem gosta, é mais um caminho meio Dark Sun. Sim, é uma coisa mais rústica e realmente com pouquíssimo recurso, mais tribal. Pois é, uma pergunta bem de origem, bem de base, apesar de a gente ter falado um pouco sobre o início de tudo. A história, ela surgiu ou você construiu ela? Como é que foi essa criação? Como é que foi que Kurgala se materializou nas páginas de O Espadachim de Carvão? Cara, então, eu não acho que houve um lampejo, um facho de luz. Aquele cocô mágico, né? Que tava fazendo aquele cocô incrível. Pois é, o cara ajoelhado ali, né, com o queixo assim no punho, tipo, Eureka!
Não, engraçado. Houve uma série de, como eu falei ali, eu depois que o projeto caiu, vamos chamar assim, do Omelete, sim, eu voltei pra prancheta e comecei a estudar. Foi a fase, eu diria que pelo menos uns 2 anos de muito estudo, lendo as coisas que os autores e autoras leram antes de criar as suas próprias obras. Eu fui lá realmente como é que o pessoal fala? No antigos quase. Pergaminhos. No quê? É porque no D&D, o Gary Gygax, cara, ele fez um apêndice N. E esse apêndice N ficou clássico, ficou famoso porque é o resumo de todas as obras que inspiraram ele a construir os universos e as histórias e tudo que envolvia esse mundo mágico de Dungeons and Dragons. Então, você também teve o seu apêndice N, de certa maneira. Perfeito, exatamente. E aí, a partir disso, eu fui escrevendo e reescrevendo o mundo de Kurgala. Ele provavelmente passou por umas 5 versões, assim, até que eu um dia falasse, cara, essa é a estrutura básica desse novo mundo onde eu vou criar essas histórias. Então, eu diria que foi mais uma sequência de aprendizados e erros e acertos, né, até que eu encontrasse o look de Kurgala. Então é como se você vislumbrasse algumas sombras do que seria Kurgala ou do que é Kurgala e você fosse se aprofundando mais nessa caverna para desvendar de onde vêm essas sombras, né? Como é que é? É porque eu fico curioso, na verdade, com um processo de criação. É mais ou menos isso, sabe? É uma coisa que você um belo dia tá fazendo cocô, ela aparece, ou é uma construção? E você disse que era uma construção, era uma coisa que você foi recriando, e você escreveu 5 vezes, e você foi e voltou. Mas como é um universo que não existe, que ele transbordou da sua mente pro papel, o que me intriga é os parâmetros que você usou. Esses parâmetros que formaram as fundações de Kurgala, quando você olhou para esses parâmetros e falou assim, porra, é isso, Kurgala precisa disso. Cara, eu comecei pela religião, pelo mito da criação daquele mundo, daquele planeta. Ah, maneiro. Eu fui por aí, porque você, ao estudar as civilizações do nosso planetinha aqui, né, que é o máximo que a gente pode fazer do mundo real, né, voltar até ali, você começa a enxergar as semelhanças e as necessidades que a mente sapiente precisa para sobreviver, para estabelecer as regras de convivência e etc. E a partir daí eu fui moldando o que seria a religião / a origem do mundo de Kurgala. Eu misturo, eu falo agora, vou ter essa barra no meio, porque a narrativa ela tenta deixar nos livros essa dúvida sobre o que os mortais ali sabem sobre a criação de Kurgala e o que é real, o que é verdade, que o Adapak sabe um pouco mais do que todo mundo, porque o pai dele é um deus. Então eu fui a partir daí, entendeu? Porque a religião daquele determinado povo, ela vai determinar a forma como eles se enxergam no mundo, como eles veem uns aos outros, o propósito deles, os valores morais. Então eu queria algo que determinasse, primeiro, esses 4 pilares, né? Cada deus, ele tem uma personalidade. A gente tem ali o viajante, a lança, a voz e o artesão. E a partir do momento em que cada um deles criou um continente e cada um deles criou as suas espécies particulares, esses ambientes, esses continentes e essas espécies, elas conversam com a origem, com a imagem, com a identidade desse deus. Então você tem o continente que foi criado pela lança. Ele é muito mais agressivo, ele tem um pensamento mais, como é que a gente pode colocar, até belicoso, do que um povo que vive no continente da Voz Esmeralda, que, né, tem historicamente foi o deus que tentou conversar com as bestas, né, para tentar resolver a treta. Então você, entendeu? Eu vou tentando mostrar justamente essa estrutura. A partir daí você vai, então as pessoas vão se arrumando dessa forma. Né? E cara, pra você, depois de ter criado esses alicerces, no caso, esses 4 alicerces, né? essa fundação, isso facilita o restante da história ou isso limita? Porque assim, o que eu quero dizer
a partir do momento em que você tem essa fundação que dá origem a tudo, você tem meio que um pilar onde você pode assumir um modo operante de funcionamento. Você pode derivar daí uma química, uma física, você começa a ter a interação das coisas acontecendo de maneira que fuja ao seu controle. Você não define mais a maneira que acontece. Isso já foi definido na sua criação ali, na essência do mundo. Isso pra você é um facilitador? Como é que você lida com essas dificuldades? Cara, eu acho que justamente... Eu tô começando toda a minha frase com cara, né? Você já reparou que ficou Acho que você é um cara um pouco letrado. Parecendo até o tal do Diogo, mano, do Matando Robôs Gigantes. É que realmente a gente fica muito à vontade, né? A gente volta a ser moleque. Isso é muito maneiro. Eu sempre achei e concordei e aprendi que no entretenimento as dificuldades elas são sempre mais interessantes do que as possibilidades dentro de uma dinâmica. Você pode falar isso em termos de jogos. Então você está lá vendo um futebol, você está vendo um vôlei. Né, se as pessoas pudessem usar a mão, ia ser uma coisa, né? Beleza, legal, joga a bola dentro. Mas por botar a pessoa que teve a sacada do pé, tipo, pô, vou jogar com o pé. Com o pé, brother? Pera aí, você até se ajeita na mesa. Porra, agora eu quero ver essa galera chutar essa bola com o pé. Né? Então, assim, essas regras que eu estabeleci... Agora eu tô imaginando a Idade Média, quando o John Futebol, ele criou o futebol, se alguém foi queimado na fogueira. Ele quer que a gente chute a bola agora. Bruxaria, blasphemy. Quem usa os pés é o diabo, queimem ele. Não é o pé sujo, não tem uma das variações? É o pé sujo, cisca para trás. Pois é, mas... Cara, mas é justamente conforme você estabelece essas limitações que a religião, que a magia, né? Como é que a magia de Kurgala funciona? Eu botei lá, toda a magia de Kurgala é proveniente das relíquias que os deuses deixaram para trás antes de abandonar o mundo. São essas ferramentas, esses cristais que eles usavam para construir, para ajudar os mortais e esqueceram ou deixaram propositalmente para trás. E apesar desses cristais poderem ser utilizados de várias formas diferentes, anexados em armas, até no próprio corpo, desconstruídos, tudo tem que vir a partir desses cristais. Então você cria esses desafios, mas é do desafio que a sua criatividade enquanto escritor, criador, ela vai aflorar, e a própria criatividade dos personagens, eu diria. Porque se tudo for muito simples de ser executado, além do plot ficar fácil do próprio leitor descobrir a solução, eu acho que você não incentiva aqueles personagens fictícios a tipo, véi, como é que a gente vai sair daqui? O teto tá baixando. Faço uma magia. Não tem magia, ninguém tem... mas eu tenho cristal, mas o cristal precisa de não sei o que, papapá. Então a pessoa, enquanto tá lendo, ela tá tentando decifrar aquele problema junto com os personagens, porque ela também sabe as regras. Sim. É igual o princípio do futebol que eu falei pra vocês, que é maneiro. Você tá ali torcendo porque você sabe a possibilidade que aqueles jogadores podem fazer. Se você não souber essas regras, é igual quem fica assistindo, sei lá, beisebol. Mano, eu gosto de beisebol, hein, o desgraçado. Sim, mas porque você eu assisto eventualmente, Mas o brasileiro às vezes zoa isso, né? Porque o beisebol é chato. É chato porque a gente não sabe a regra. Isso, né? Isso. Então a dificuldade... A própria arte marcial do Adapar, os círculos, ela é apresentada no início como uma coisa quase mágica. Né? Tipo, o cara fala, pô, como assim você consegue fazer isso e tal? Mas logo em seguida você vê que o Adapa, que aqueles que são os espadachins Tibal, né, que são as pessoas que usam círculos, eles são quase que escravos dos círculos. Eles não conseguem se controlar. Se alguém puxa de espada e começa... Ele fala no segundo livro pra Cirara que ele vê os círculos até quando eles estão transando. É um negócio que é uma maldição quase. E ele pode machucar uma pessoa. Então você bota um negócio que é muito poderoso, mas ao mesmo tempo ele tem mais dificuldades do que facilidades. Eu acho que isso sempre faz com que a história fique mais interessante. É muito interessante a gente entrar realmente agora na parte dos círculos, cara, que é a arte marcial do Anaglak aí, do Adapak. Mas porque logo quando você puxa em círculos, fala dos círculos e tal, não tem como a gente não fazer, pelo menos olhar um pouco para o Miyamoto Musashi.
que foi o responsável por ter meio que pragmatizado, não, mas criado a primeira literatura, talvez, para o samurai, sabe? Ele foi o cara que criou o primeiro manual de regras para o espadachim, de certa forma. E o nome do livro dele chamava O Livro dos Cinco Anéis. E cada anel falava sobre uma árvore de habilidades necessárias para o espadachim ter, né? E aí eu volto para a questão das referências, cara. A gente falou do Apêndice N, a gente já falou, você disse que foi a diversos lugares para buscar. E eu te conheço, eu sei que você é um cara um entusiasta da arte marcial, você adora um Kung Fu, adora principalmente a filosofia que vem agregada dessas artes marciais. Então, como eu sei que você é um cara que gosta muito da filosofia agregada a essas artes marciais, e eu quero saber de onde veio a inspiração, de onde veio a visão do círculo como arte marcial. Então, eu quis justamente me esquivar, olha o que eu fiz agora, do óbvio, né, da Ásia, e justamente aquela coisa que a gente tem do encantamento da cultura pop, do mistério, né, das artes marciais asiáticas. Então eu fui retornando, fui por tudo quanto é canto. O pessoal sabe que a Suméria é uma grande inspiração aí de tudo que a gente está falando. Mas no caso dos círculos, como tem muita pouca coisa sobre a arte marcial suméria, eu misturei o pouco que eu conhecia com as teorias de um maluco chamado Gerard Thibaut d'Anvers. Francês, acredito eu. Ele era francês/holandês, cara. Ele era um esgrimista, um espadachim, por que não? Muito, muito talentoso e muito conhecido na época, assim. Claro, para aqueles que eram amantes da... espadachins. Exato. Mas ele desenvolveu uma técnica que ele chamava de o círculo misterioso. Onde ele argumentava ser capaz de vencer qualquer oponente, evidentemente que munido de uma espada, né, como a dele, ou semelhante, dentro de um conjunto matemático. Ele tinha passos e respostas e entregas. Assim, quase todas as artes marciais têm uma matemática envolvida, né, umas a mais, outras a menos. Então, mas ele tinha uma coisa muito, muito calculada, que beirava a obsessão, sabe, do posicionamento do passo e a posição X, Y e tal. E isso me fascinou naquele meu período que você falou ali nos arquivos N, né, do Gary Gygax, quando eu descobri os círculos misteriosos. Isso me fascinou, e aí eu peguei e extrapolei, falei, cara, e se esse cara foi capaz de desenvolver uma técnica dessa complexidade, e se houvesse uma espécie capaz de processar informação com o cérebro dela, né, mais avançado do que o cérebro humano, onde que ela iria alcançar com esse tipo de matemática, né, de previsão, sugestão e tudo que a arte marcial tenta encontrar? Então eu extrapolei, e eu já havia desenvolvido essa outra espécie, que são os pele de vidro, o Ushariani. Ush é 3 em sumério, né? E eles são capazes eles têm um processamento de dados na cabeça deles muito, muito alto e tal. E eu falei, caramba, como seria a arte marcial dessa galera a partir desse princípio? E aí os círculos foram se desenvolvendo, onde eles teriam eles chamam de tapetes, né? Um tapete de círculos para cada espécie de kurgala, um negócio que foi desenvolvendo através da história e tal. Com todas essas limitações que eu te falei, mas essa é a origem, né, um pouquinho das origens dos círculos Tibau. Existe ainda, pelo que você comentou, uma inspiração ainda no Musashi, porque o Musashi ele também tinha uma menção a áreas circulares, assim, na sua luta, né? Ele sabia que quando o inimigo estava com uma espada longa, o cara não podia ultrapassar tal círculo, ou ele deveria ultrapassar os círculos XYZ do cara lá para poder atingir o cara e tal. Então ele fazia meio que essa marcação também. E assim, tecnicamente, mas assim, é impossível não se inspirar no cara que escreveu um livro de militarismo japonês. Assim, ele escreveu a Arte da Guerra do Japão.
o Miyamoto Musashi, basicamente. Exato. Com certeza o Musashi, ele tá presente nos círculos, mas eu quis mostrar assim, o Musashi é aquela escolha óbvia, e aí eu falei, não, beleza, mas o que as pessoas não pensaram, né? Quem são os outros esgrimistas famosos aí, e guerreiros? Sim, então sim. é uma mistura de várias coisas, mas o Musashi tá presente também, mas a principal fonte é o Círculo Misterioso do Gerard Tibal. Ah, muito bem, muito bem. Cara, uma coisa que eu sempre me questiono muito e eu fico... Eu acho que talvez, no caso, no momento em que algo é criado e a gente tem que continuar alimentando esta criatura, né, que já não pertence mais a você, mas você simplesmente alimenta ela, a partir do momento em que você escreveu o Espadachim de Carvão, o primeiro livro, pum, soltou. Como você lidou com relação a continuar sendo criativo, sendo autoral, sendo a sua criação e recebendo 1 milhão de críticas, sugestões, tipo, vendo tudo que o feedback que a galera deu pra escrever o segundo e o terceiro que tá vendo aí? Os leitores, assim como a gente faz, né? Eu e você, quando a gente vai ver um filme, ler um livro e tal, joga um jogo, a gente começa a fazer as nossas teorias e criticar, isso poderia ser melhor aqui, ali e tal, e fazer previsões para as próximas obras. Isso realmente é um desafio pro autor. Às vezes a gente se sente pressionado, talvez, a seguir determinado caminho que os leitores parecem querer saber mais. Eu fiz um exercício bem desafiador já no segundo livro, de também escapar dessa armadilha quando eu botei o Adapa, o protagonista, para segundo plano, no segundo livro, As Pontes de Puzur, e coloquei o Puzur como protagonista, porque eu queria mostrar, primeiro, que o Adapa, apesar de ser protagonista, ele não é o único personagem a ser desenvolvido e capaz de apresentar coisas novas no universo de Kurgala. E segundo, que eu queria também sair justamente desse conforto de, na sequência você faz igual, né? Bota o Adapak de novo, sendo perseguido de novo e tal, aquela coisa clássica da sequência, né? Duro de matar 2, duro de matar 3, o cara tá sempre se envolvendo numa treta e tal, apesar da gente gostar, eu queria tentar fugir disso, fazer um exercício comigo de ter certeza de que o mundo é capaz de abrigar outras pessoas interessantes também. Então, houve essa resistência no comecinho, uma galera, poxa, mas o Adapak aparece menos no segundo livro e tal, mas felizmente logo em seguida as pessoas compraram esse barulho. Então, é o que você falou mesmo, a obra ela deixa de ser sua, e aí no terceiro já vai ser o Adapak em primeiro lugar e tal, volta aquela, aí sim, atendendo até uma que eu acho que é a necessidade narrativa, porque no segundo livro eu achava que a narrativa era mais importante do que a expectativa das pessoas. Olha, ia ser irreal pra mim se o Adapak se envolvesse de novo numa treta como a que ele se envolve no primeiro livro. Ele precisava de um momento de respiro para que a história recarregasse e outra treta fosse alimentada, né? Agora, isso que você comenta também nessa pergunta se agrava. Eu não gosto nem de falar se agrava, mas fica mais interessante ainda quando você vai para outras mídias. Agora a gente está desenvolvendo a animação do Espadachim de Carvão. A gente vai chegar nisso. Legal, vamos falar um pouquinho da animação então, cara. Porque eu tive o privilégio de ver um mini documentário, né, sobre a animação do Espadachim. Inclusive eu vi, se não me engano, antes de você mesmo assistir ele todo, né, cara? Você viu ele fechadinho antes. E assisti lá na CCXP, foi muito bacana. E, cara, foi emocionante demais ver. Foi emocionante demais ver aquela ideia do caderno, aquela ideia da galera sentada no shopping, batendo papo, aquela ideia que você correu com ela, que você mandou e que eu percebi que eu não fui responsável por ter fracassado. E aí, você trazendo todo esse universo durante mais de 10 anos e você construindo as paradas. E aquilo tudo tá num telão, cara. Aquilo tudo tem uma trilha sonora, tem a cara dela, ela respira, ela vive, ela evolui, sabe? Cara, como é que é ver a sua obra, uma parada que vivia na sua cabeça, agora tá na tela, cara? Porra, indo pra casa de todo mundo. É estranho, cara. Acho que estranho é o ponto de partida da resposta. Porque Você se sente mais fodão do que você já se sente? Olha, eu não sei se sou capaz de me sentir mais fodão do que aquele cara que é muito o rei.
Cara, é esquisito mesmo, é estranho, porque eu costumo falar, eu acho que eu falei até no primeiro MRG que a gente falou do espadachim, quando o livro lançou, que às vezes eu me sinto como você também se sente quando você mestra uma aventura. Você tem uma ideia que você acha que é bacana e que você torce para que os seus amigos e amigas achem bacana também quando você os convidar a participar, né? Então é um prazer, claro, que para você se sentir realizado por aquela história ser interessante, mas ao mesmo tempo é recompensador você tá recebendo daquelas pessoas, não de uma maneira egocêntrica, mas tipo assim, puxa, tá todo mundo se divertindo junto, isso que eu tô tentando falar, sabe? Eu acho que é você contar uma história, e tentar, né, passar algum tipo de mensagem ou fazer algum tipo de questionamento, é uma coisa muito privilegiada, assim, né? Então eu me sinto, acho que mais, às vezes é uma coisa batida, a pessoa fala, é uma honra, blá blá blá, mas eu tento enxergar por esse lado, assim, de que é um privilégio, ao mesmo tempo que é uma coisa que eu conquistei com bastante suor, como a gente tá falando aqui. E então, assim, dá um medinho mesmo, tipo, caramba, agora o negócio tá num outro nível e eu tenho que espero continuar agradando. E aí entra no ponto que a gente estava falando na última pergunta, porque você coloca um grupo de pessoas na produção da obra que tem as próprias questões a fazer na obra junto com você agora, tem a própria visão, não diferente, né, da visão que você tem, claro, criador, mas eles projetaram coisas e entenderam coisas da sua obra que você entende um pouco diferente. Né? Então, assim, eu sempre curti, a gente que cresceu vendo aí o George Lucas, o Spielberg, toda essa galera dessa época, 80, 90, eu acho que a colaboração sempre é importante. Então, contanto que, na minha visão, a estrutura seja mantida. Então eu descobri uma galera muito talentosa do Estúdio Split, que me apresentou ideias, muitas delas desafiavam determinadas pré-definições que eu havia feito, mas me desafiavam de uma maneira boa. Tipo, caramba, como estou tão inserido no bagulho, eu não tinha visto esse negócio por esse ângulo aí, caraca. Mas você diz de imaginar o que você escreveu de maneira diferente, é isso? Não diferente, mas assim, de um outro ângulo. Tipo, pô, você vai contar essa história dessa forma aqui. E se essa forma fosse por esse caminho aqui? Tipo, caramba, realmente eu não tinha pensado. Porque é impossível a gente pensar por tudo. É porque eu não quero falar pra não dar spoiler, assim. Claro. Né? Não, mas só pra deixar claro até pra galera, em tudo que a gente tá conversando aqui, toda a estratégia que o Afonso vem falando, é meio nítido que o foco das histórias que ele conta não é o Adapak. É Kurgala. Kurgala é o mundo que está sendo criado, está sendo desenvolvido, está sendo entregue para os leitores e agora, na versão, quem sabe, aí Netflix para TV, Amazon Prime, não sei, é a versão desse universo expandido aí que está vindo, com novas histórias, novos personagens, né? Personagens antigos também, mas... O Adapak, ele faz um papel, principalmente na animação, do Messias, ou ele é posto no papel do Messias. Então, assim, o que é mais importante? O Messias ou a palavra? A palavra. Né? Os próprios Messias diziam isso. Agora, você não consegue riscar Buda do budismo, né? Siddhartha do budismo. Você não consegue riscar Jesus do catolicismo, Muhammad. Então, é essa que é a importância que eu acho que a gente tem que frisar. Uma coisa não existe sem a outra, mas o objetivo do Messias é espalhar a palavra. Então é espalhar a palavra de Kurgala, de certa maneira. Aí, que a gente tá mas o Messias que você tá falando aí é o Messias, o Jair Messias Bolsonaro, né? Brasileiros e brasileiras, os impostos sobre os board games vão subir. Tá ok? Isso é uma parada que é uma brincadeira, até, obviamente que não é sobre o Jair Bolsonaro, tá? Ou seus imbecis que acham que é... Sim. Mas... O livro é sobre o mito. Mas o lance, cara, é que acho que Kurgala vem a cada novo conteúdo que você gera e que sai, ele vem expandindo, assim como o universo. Olha que referência. Mas ele vem realmente expandindo. Você já teve os livros, já estão no segundo livro, e agora tá Half-Life 3 indo pro terceiro. Você já lançou os quadrinhos, você agora tá vindo com a websérie, e você ainda tem uma
ópera musical, cara. Como é que tá a ópera musical, cara? Pois é, cara, é outro sonho também, né, / objetivo, que você também tava comigo quando eu ouvia, nós ouvíamos, né, Blind Guardian, Rhapsody, toda aquela maluquice toda da galera contando histórias fantásticas através da música. E, cara, é um processo também, assim, semelhante nessa questão de colaboração com o Teoli, com o Moreira lá, a galera que tá compondo, ainda que numa mídia muito mais simples no sentido que não tem o visual, claro, não tem um apoio visual, não tem um apoio narrativo que a televisão vai ter com a animação, mas ao mesmo tempo você tem que colocar uma poesia que exige que a criatividade de todo mundo se alinhe, né, de uma forma muito especial. É um negócio que eu também tive que aprender a fazer junto com a galera do álbum. Decidir como que você vai contar histórias. No caso, o álbum ele vai aprofundar, né? E além de ser aquela coisa de entretenimento, a ideia é você expandir o universo mesmo, né? O álbum, a proposta do álbum é o Adapak contando a história, o Adapak e outros personagens contando a história de Kurgala. Então a música tem facilidades e dificuldades muito particulares que fazem com que você descubra maneiras de contar histórias do mundo de Kurgala de formas que eu não tinha pensado antes. E também com visões de uma galera que vem de um outro universo, né? Apesar da gente gostar de metal, gostar de trilha sonora, uma galera que vem de um outro universo que também fala, cara, você já pensou em botar essa voz dessa maneira e no tom que o personagem ele tá cantando, você vai entender uma coisa que não necessariamente precisa estar escrita, que talvez no livro, né? No livro você tem que colocar o tom da pessoa estava tal na voz, para que a pessoa quando leia coloque na imaginação. Na música você consegue botar uma inflexão que talvez sugira algo. Então essas ironias assim, eu espero que alcancem os ouvidos da galera. Cara, o nosso tempo já está mais do que esgotado. Esse papo sobre a sua ópera musical, a gente vai entrar mais em profundidade nele num próximo programa. Então, queridos amigos, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa ópera musical do Espadachim de Carvão de Kurgala, de todo o universo fantástico que o Afonso tá criando num outro episódio. E vamos ver como tá também a animação. A gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso. E eu acho também que sobre os livros a gente precisa de uma parte 2, parte 3, porque eu ainda tenho muita coisa pra perguntar, mas o tempo aqui é curto. Na verdade é preguiça de ter que trabalhar mais de 1 hora na edição. ela é grande, diferente, né? Não, mas ficou especial, cara. Eu achei que ficou especial porque a gente abordou justamente com esse... Olha, a gente tá falando do olhar de outras pessoas, o seu olhar muito carinhoso de alguém que estava presente, mas é verdade, falo com amor e com profissionalismo de quem estava com você lá. E foi um programa especial, eu achei, porque a gente fala de coisas que a gente estava presente. Então, ver o Espadachim onde está, estar ciente de que se não fosse a presença de você e de todos os meus amiguinhos e amiguinhas, a coisa teria sido bem diferente, cara. Você sabe que eu falo from the bottom of my heart. Pra quem acompanhou até aqui agora, até esse exato momento, lá no PicPay vai rolar um super sorteio do primeiro e do segundo livro do Espadachim de Carvão. Então, se você ainda não é um assinante do PicPay, clica aí na postagem que tem um link pra você assinar. Galera, um abraço pra todo mundo. Muito obrigado por terem ficado até agora. Afonso Solano, muito obrigado por ter vindo, senhoras e senhores. Até a próxima. Um beijo. Valeu! Valeu!